E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? E nossa aula virtual de história de hoje é sobre Roma. Vamos lá? Roma possui duas histórias de fundação. Roma foi fundada ali na região do Lácio, na Península Itálica. A primeira delas diz que povos imigrantes vindos do norte, do sul e do centro, tais como gregos, fenícios, gauleses, etruscos, fundaram a cidade de Roma. Existe também uma história muito mais interessante, que é a lenda da fundação de Roma pelo Rômulo e Remo, dois irmãos que são filhos do deus Marte e, a pedido do seu tio, deveriam ser jogados no rio Tibre, mas eles sobrevivem e são amamentados por uma loba que cria eles ali naquela região. E quando adultos, eles fundam a cidade de Roma. A história da Roma Antiga possui três períodos distintos. O primeiro período, a monarquia, cujo primeiro rei é o próprio Rômulo. Então são 7 reis durante o período monárquico. É um período bastante curto da história de Roma e com pouca significância. Então são 7 reis. O primeiro rei é o próprio Rômulo. O último dos reis é Tarquino, o Soberbo, um cara autoritário, arbitrário, que entrava em conflito sempre com o Senado, faz com que o Senado mude o jogo político de Roma. Roma deixa de ser uma monarquia nesse momento e passa a ser uma república. Bom, o Senado é uma instituição importante já desde o período monárquico. O Senado sempre existiu na história de Roma. E nesse momento ele tinha a função de nomear o rei. E ele representava também a continuidade do poder do Estado. E Roma se torna uma república. O Senado assume um papel de destaque, substitui o rei por 2 cônsuls, só que eles não têm mais um governo vitalício. O cargo de cônsul dura 1 ano, então todo ano o cônsul é substituído e indicado pelo próprio Senado. O período da República é marcado por diversas lutas internas, lutas entre plebeus e patrícios, lutas entre cônsul e Senado, mas também é um período de grandes expansões territoriais e o período das guerras púnicas. A sociedade romana, desde sempre, se dividiu entre patrícios, aqueles que eram descendentes dos fundadores de Roma, os clientes, que eram agregados e dependentes dos patrícios, os plebeus, que eram estrangeiros e num primeiro momento sem direito algum, e por fim os escravos, que eram normalmente obtidos em guerras. O período republicano romano se inicia em 509 a.C. E já em 498 nós temos o primeiro levante popular. O Senado então institui uma ditadura, como era previsto em lei, e esse levante da plebe ele é muito importante porque ele traz diversas mudanças nas leis de Roma. Primeiro, são instituídos tribunos da plebe. Então agora o Senado tinha representantes da plebe na sua composição. Em 451 são redigidas as primeiras leis de Roma. São as primeiras leis escritas em Roma, conhecida como Lei das 12 Tábuas. Em 444 vem a Lei da Canoleia, que permite o casamento entre plebeus e patrícios. Em 367, as leis licínias, que prevêem a distribuição de terras e também diz que um dos cônsules, a partir de então, teria que ser da plebe. E por fim, em 300, a Lei Ogúnia, que dá direitos iguais religiosos para plebeus e patrícios. É também um período de expansão territorial. Existe um conflito entre Roma e os gauleses ao norte, que só vão se resolver lá na frente com Júlio César, mas inicia um processo de expansão em direção a essas terras gaulesas. E temos também para o sul as guerras púnicas. Existe uma expansão territorial ao sul que vai conflitar com os interesses de Cartago. Por isso iniciam-se as guerras púnicas. As primeiras guerras púnicas, que vão de 264 a 241 a.C., elas acontecem ali na região da Sicília, que é um ponto estratégico no centro do mar Mediterrâneo. Por fim, Roma acaba dominando o território e Cartago é obrigado a pagar um tributo de guerra para Roma. A Segunda Guerra Púnica vai de 218 a 201 a.C. Quando Roma ganha a Primeira Guerra, os cartagineses se lançam pelo mar Mediterrâneo ali para a região da Espanha. Dominam aquele território. E um general chamado Aníbal decide que vai se vingar das primeiras guerras púnicas e ataca Roma pelo norte. Ele acredita que tanto Cartago
irá mandar tropas para ajudá-lo, quanto as cidades do norte de Roma irão se rebelar contra Roma e auxiliá-lo nesse ataque. Só que não acontece nenhuma das duas coisas. Cartago não manda tropas e as cidades, poucas cidades, se aliam a Aníbal e Aníbal é derrotado e Cartago perde mais uma vez para o Império Romano. A partir daí, Roma passa a dominar o norte da África e o território da Espanha. E por fim temos a Terceira Guerra Púnica, que vai de 149 a 146 a.C., que já é uma iniciativa de Roma. Muito tempo se passa depois da Segunda Guerra Púnica e Cartago começa a ter uma prosperidade econômica e começa a haver choque de interesses comerciais entre Roma e Cartago novamente. E aí, a Numíbia, que é aliado de Roma, ataca Cartago e Cartago decide se defender desse ataque da Numíbia, o que se torna o estopim para a Terceira Guerra Púnica, para o ataque de Roma, massacrando e acabando efetivamente com a cidade de Cartago. O resultado de tudo isso é uma grande expansão territorial. Se Roma já estava se expandindo territorialmente ali pela Península Itálica, agora Roma domina uma grande parte do Mediterrâneo, da região do Mediterrâneo. Isso traz luxo e riqueza. Por outro lado, a gente tem o empobrecimento da plebe e dos pequenos agricultores. Isso vai gerar uma evasão agrícola e essas pessoas vão para a cidade. A cidade não tem essa infraestrutura para suportar esses migrantes. O que a gente tem é um grande aumento de desemprego, de marginalização. Bom, e por fim a Guerra Civil vai gerar uma enorme crise na República e nós temos aí o fim da República e o começo do Império. E na segunda parte dessa aula vamos falar sobre a crise final da República, Júlio César e o Império Romano. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até a próxima!